Toda mulher precisa ouvir isso. Se você já se sentiu insuficiente, esse vídeo é para você. O valor que você procura nunca esteve na opinião dos outros. Primeira coisa, você tem que saber a sua identidade. Quem sou eu? Quem é você? Você já parou para analisar isso? Você já parou para pensar? Já parou para procurar as respostas? Quem sou eu? Eu sou a Nega G. Você é Maria, Joana, Benedita? Quem é você de verdade? Tem gente que não sabe ainda a sua identidade e está na estagnação. Quem sou eu? O que fazer quando nada está andando? O que eu faço agora? Como lidar com os meus relacionamentos, os conflitos, os problemas, os limites? E como ter coragem para sair do lugar e realizar realmente essa mudança? Preciso desacelerar e reconectar comigo mesmo. Então, o que toda mulher precisa ouvir? Você não precisa saber de tudo de cor. Eu estou aqui gravando com você, estou aqui com uma cola. Porque a gente não é obrigado a lembrar de tudo, a gente não é obrigado a saber de tudo. Você precisa de reconhecer a sua identidade, você tem que sair da estagnação. Você precisa ter esse equilíbrio pessoal, cuidar de você sem culpa. O problema é que muitas mulheres, elas têm culpa quando elas tomam um sorvete sozinha, quando ela vai numa cafeteria e toma um café sozinha, elas não conseguem passar um tempo com ela mesma. Eu acho muito legal que a minha mãe, na época da pandemia, a maioria dos idosos estavam com medo, né? Porque eles estavam dizendo que estavam matando o pessoal da terceira idade. E aí minha mãe, com muito medo de ir para o hospital, ela se cuidava muito bem. E assim, todo mundo tem aquele negócio, eu não gosto de ficar sozinha, porque eu não gosto de sair sozinha, eu não gosto de fazer nada sozinha. A minha mãe olhou para mim e falou assim, eu adoro estar na minha casa sozinha, eu adoro cozinhar para mim mesma, eu adoro passear sozinha, fazer minha caminhada. Então isso é resultado de você ter o autoconhecimento, de você se conhecer, de você se querer, de você se aceitar, de você se desejar, sabe? E fluir nessa expectativa. E aí eu olhei para minha mãe e falei, que lindo, que bonitinho. E eu também sou da mesma forma. Eu gosto de sair sozinha, eu vou tomar açaí sozinha, eu tomo um café sozinha, eu tomo um lanche sozinha, eu passeio, eu ando de ônibus, de carro, de moto sozinha, eu vou na rua só dar um rolê. Porque você tem que olhar para você sem culpa. Pare de se olhar, se eu fizer isso sozinho, meus filhos estão em casa. Você deu tempo para os seus filhos, você deixou seus filhos alimentados, tomado banho, você fez o jantar para o seu esposo, você já conversou com todo mundo, você tem que ter o seu momento, o seu espaço. Sem culpa, sem peso. Você tem que ter coragem para desacelerar, coragem para dizer o que você pensa. Lógico que quando eu digo que você tem que dizer o que você pensa, não é para você sair ofendendo todo mundo, xingando todo mundo, mas é para expressar a sua opinião, dizer que realmente você concorda em tomar água natural? Não, eu gostaria muito que a água fosse gelada, mas se não tem, eu tomo natural mesmo. Então você não ter medo de falar a sua opinião, porque muitas mulheres ainda estão com mordaças, têm medo de falar. Eu não as julgo. Por quê? Porque às vezes ela realmente tem medo porque vai ter uma consequência se ela realmente falar a vontade dela. Então, mas eu quero aqui nesse vídeo trazer para você uma ressignificação da sua história. Você que está assistindo esse vídeo agora, você não está sozinha. Você tem o direito de viver a sua vida respeitando todo mundo, de forma íntegra e verdadeira, e não sendo o que os outros querem que você seja. Uma vez eu fui furar minha orelha. São coisas tão simples, gente, tão bobas. E aí eu fui furar minha orelha, eu já tinha o primeiro furo que minha mãe fez quando eu nasci. E eu fui fazer o segundo, a moça furou de boa. Quando eu fui furar o terceiro furo, ela falou pra mim assim, você não pode furar muito, porque você é uma pessoa pública. Você é uma pessoa que tem que dar exemplo. E o que tem a ver o furo com a minha orelha, gente, com o meu caráter, com a minha responsabilidade? E ela disse pra mim, você não pode furar muito a orelha porque você é uma pessoa pública. As pessoas olham pra você como exemplo. Mas o exemplo que eu quero que as outras pessoas tenham de mim é o meu caráter. É a minha integridade. Você tá entendendo? Você não precisa, eu não posso pôr essa blusa porque vão falar mal de mim. Eu não posso botar no batom porque vão falar que eu tô impura, porque eu sou vulgar. Não! Você tem que ter integridade, você tem que ter caráter. É isso que importa.
Tenha coragem de sair deste lugar de prisão e se reconectar com você mesmo. Toda mulher tem que ouvir isso. Qual etapa desse vídeo você está se reconhecendo? Qual etapa, qual a frase desse vídeo que você está se reconectando? Qual parte desse vídeo é para você? Deixa aqui nos comentários para eu saber depois. E como não repetir novamente essas coisas? É isso que eu quero falar com você agora. Existe uma frase que eu gostaria que toda mulher pudesse ouvir pelo menos uma vez na vida. Talvez você tenha passado anos tentando provar o seu valor, tentando ser eficiente para todo mundo ou para alguém, tentando corresponder à expectativa da família, do trabalho, dos amigos, dos relacionamentos. Ao longo da minha caminhada, eu trabalhei com muitas famílias e eu vi muitas mulheres carregando um peso que ela não precisava. Era o peso de ter que superar as expectativas de todo mundo e dar conta de tudo sozinho. Muitas mulheres crescem num aprendizado, principalmente o pessoal mais antigo, que você tem que fazer mais, que você tem que agradar, que você tem que superar as expectativas para que você seja notada. Suportar muita coisa para ser reconhecida como uma boa mulher. E com o tempo, elas acabam acreditando que o valor que elas têm depende daquilo que ela faz, daquilo que ela dá, daquilo que ela entrega. Mas o valor não é recompensa. O valor é a sua essência. Você não vale mais quando erra ou quando acerta. Preste atenção no que eu vou te contar. Se hoje ninguém te elogiasse, você ia acreditar no seu próprio valor? Deixa aqui nos comentários. As pessoas sempre vão ter as opiniões dela. E eu digo para você, a opinião é dela, não é sua. E o que ela opina a teu respeito não pode mudar a tua vida. Você tem que botar uma barreira. Aquilo que os outros falam não é a tua realidade. Alguns vão te incentivar, outros vão te criticar. E outros simplesmente não vão entender por que você escolheu isso. Mas é a sua escolha. Se você deixar que todo mundo opine na sua vida, mulher, você vai viver, direcionado por todo mundo, vai ficar igual, me permita falar, igual uma barata tonta e não consegue fazer aquilo que realmente você quer. Vai sempre estar respondendo a expectativa dos outros e não vai ser aquilo que você realmente quer ser. Vai ficar mudando de tempo em tempo. João mandou ir para lá, Maria mandou para cá, Ana mandou para cá. E você nunca consegue realizar tudo, porque você tem que entender quem você é. Quem conhece a sua essência não precisa ficar buscando aprovação na opinião dos outros. O que eu quero muito nesse canal é que você entenda, mulher, que você é preciosa, que você é única, você é exclusiva. No mundo inteiro não existe ninguém igual a você. E você não precisa de aprovação de todo mundo para ser quem você quer ser. As suas decisões devem ser respeitadas. E você precisa entender o quão grande você é, o quão preciosa você é, o quão única você é. E às vezes nós ficamos ouvindo as vozes externas e não deixamos fluir a essência que Deus colocou dentro de nós. Quantas decisões nós tomamos na vida com medo do que os outros vão falar ou de alguma consequência naquilo que a gente vai dizer? Quantas mulheres deixam de estudar? Por exemplo, minha mãe mudava muito de cidade e eu acabei repetindo 3 vezes a 7ª série. E quando eu cheguei no momento que eu encontrei uma vaga para mim, eu já estava com 17 anos. E aí quando eu entrei na escola, era todo mundo pequenininho e eu grandona. E eu, por medo do que os outros iam falar, me chamavam de professora, outros me chamavam de tia. E todos os alunos eram pequenininho e eu grandona. E eu, por vergonha, parei de estudar. E quantas vezes nós mulheres, por medo do que o outro vai falar, por julgamento, por vergonha, deixamos de fazer aquilo que a gente quer? E isso me atrasou uma vida inteira. E eu só vim me redescobrir aos 40 anos, quando eu enfrentei a vergonha, quando eu enfrentei o medo, quando eu enfrentei as palavras que diziam não dá mais para você fazer isso, agora já é tarde demais. Eu inventei fiz curso, estou fazendo faculdade, estou gravando esse vídeo para você, para te incentivar, dizendo que não é tarde. Comece a olhar para você e parar de ouvir o que os outros estão dizendo contra você. Existe uma diferença muito grande entre egoísmo e amor próprio. Quando você está se cuidando e fazendo as suas vontades, não é que você é egoísta, você está tendo amor pela sua própria pessoa. E quem aprende a se cuidar,
aprende a se amar mais. Eu acho muito lindo isso. A minha família, materna principalmente, ela é muito assim, autoestima lá em cima. E eu digo para os meus filhos, e eu vou dizer para você aqui agora um segredo meu. Eu me acho linda. E eu quero te convidar a fazer isso também. Mas eu não acho. Eu acho que olhe para o espelho, olhe para você, observe os detalhes do seu rosto, do cabelo. Eu me acho tão bonita que até quando eu acordo descabelada, eu falo, meu Deus, como eu sou linda descabelada. Porque se eu não olhar para mim com esse olhar de carinho, de amor, quem é que vai olhar? Se eu não me aprovar, eu vou ficar indo pela cabeça de todo mundo. Então olhe para você, não importa a cor da sua pele, não importa o tamanho do seu olho, o tipo do seu cabelo, não importa, olhe para você com mais amor, com mais carinho, com mais dedicação. Olhe para você e se elogie, sabe? Passe um batom, mas eu não vou sair para lugar nenhum, não importa, passe um lápis, passe um batom, arrume o seu cabelo, sabe? Fique do jeito que você gosta, do jeito que você se olha e se acha confortável, se acha bonita. Isso é um processo, não acontece da noite para o dia. Mas se você fizer um pouquinho cada dia, você vai conseguir. E eu estou aqui para te ajudar e segurar na tua mão. Se cuidar é uma forma de honrar você mesmo. A vida é um presente que Deus nos deu. E nós temos que cuidar com muito carinho dessa vida que Ele nos presenteou. Então se cuide. Se você aprender a se cuidar, você vai viver melhor. Vamos tomar um chazinho? Quem aprende a se cuidar, começa a servir melhor, começa a se amar, consegue viver com mais equilíbrio. O mais importante, reserve um tempo para você. Um tempo para você estudar, um tempo para você ficar pensando, um tempo para você tomar um chá, um tempo para você assistir algo só com você mesma. É muito importante, gente. Tem gente que não consegue viver sozinho. Eu sei que é muito importante as outras pessoas. Mas se você não se amar, não se ver, não se valorizar, pode ter 1000 pessoas à sua volta, você sempre vai estar afundada em um poço de amargura. Então olhe para você, faça um chá para você, faça um café para você, sorria com você mesmo, se olhe para você, se ache bonita, se elogie, vá passear com você mesma. Reserve um tempo para descansar, porque isso não é luxo, é necessidade. E tenha responsabilidade com você mesmo. Cuide de você, cuide desse corpinho que Deus te deu, cuide dessa mente. Tenha responsabilidade primeiramente com você, aí você vai ter com todos os demais. E isso nós vamos construir aos poucos. Caminhe 10 minutos. Leia uma folha só de um livro, não precisa ler o livro inteiro. Faça uma oração, tome um chá, saia para passear. Faça uma coisinha de cada vez. E você vai ver que as mudanças serão grandes e extraordinárias. E eu tenho uma coisa para te dizer. Você tem muito tempo ainda para viver. Se você não sabia, está sabendo agora. Então viva com sabedoria. Talvez você pense que a vida acabou, já não tenho mais idade para isso. Talvez você pense que perdeu todas as oportunidades. E que a sua melhor fase já ficou para trás. Mas eu quero dizer para você que a sua melhor fase está começando agora. Enquanto existe vida, existe possibilidade de recomeço. Enquanto você está respirando, há um tempo novo na tua frente. Não permita que uma fase ruim escreva a tua história, viu, mulher? Os próximos capítulos podem ser os mais bonitos. E o melhor da tua vida ainda está por vir. Quer saber mais? A coragem que você está esperando, ela está dentro de você. Hoje eu quero que você saia desse vídeo levando com você uma certeza. Você não precisa provar o seu valor para ser respeitada. Você não precisa provar o seu valor para merecer o respeito. Você também não precisa superar a expectativa de todo mundo. E você não precisa se diminuir para caber na caixinha de ninguém. O seu valor não está na aprovação das pessoas, mas está na dignidade da história que Deus colocou dentro de você. Nunca permita que a circunstância e as opiniões deixem você esquecer disso. Você tem uma essência que Deus colocou dentro de você. Muito obrigado por ficar aqui comigo até agora. Quero que você curta,
comente, compartilhe, compartilhe esse vídeo com as amigas, com as primas, com as tias, lá no grupo da família. Compartilha com todo mundo que você acha que precisa ouvir essas palavras. O teu valor excede das pedras mais preciosas. Mulher, até o próximo vídeo.